Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui hoje mais energizados, mais otimistas, mais esperançosos, com o coração repleto de amor e paz. Hoje nós vamos falar de um trecho do Livro dos Espíritos, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. São as perguntas 291 a 297. Kardec, nesse trecho, ele tem o interesse de saber o que se passa conosco depois do desencarne, depois de nos livrarmos do corpo físico, se as nossas relações de afinidade, de simpatia, de antipatia, se os nossos sentimentos que cultivamos aqui permanecem ou se transformam. Bom, nós fomos educados até o advento da doutrina espírita, a interpretar o desencarne como uma passagem meio mágica, como se nós deixássemos o corpo e nos transformássemos em alguma outra coisa num passe de mágica. E essa transformação nos levaria ao céu ou ao inferno. A doutrina espírita nos advertiu que não é bem assim. Quando nós deixamos o corpo físico, nós seguimos com o que nós conquistamos de mais importante. Os nossos saberes, os nossos sentimentos, as nossas visões de mundo permanecem conosco e não se transformam como num passe de mágica. Portanto, nós vamos dialogar com essa passagem de Kardec, já dizendo que as relações que nós temos de afeto e também as relações de desafeto, elas permanecem quando nós deixamos o corpo físico e nos tornamos espíritos livres da matéria. Justamente porque nós não operamos nenhum milagre, nenhuma modificação nesses valores e nesse tesouro que nós carregamos conosco. Mas vamos refletir um pouco mais a respeito dessa ideia da simpatia e da antipatia entre nós. Porque se nós já sabemos que quando desencarnamos, levamos a bagagem que nós acumulamos, é sempre importante pensar qual a bagagem que eu estou acumulando. Como é que eu estou me preparando para essa passagem, para o retorno à pátria espiritual, para o reencontro dos meus afetos e os meus antigos desafetos, os meus ex-desafetos, vamos pensar assim. Como é que eu estou me preparando? Então, a gente vai falar sobre esse tema buscando comentar dois fatores que concorrem muito para as nossas simpatias e antipatias. O primeiro deles é o tema da sintonia. Vamos falar sobre sintonia. E o segundo, vamos falar sobre o nosso adiantamento moral. Essas duas ideias, elas estão profundamente associadas, mas nós vamos dar um destaque diferenciado a cada uma delas para a gente refletir um pouco como é que nós acumulamos sentimentos, ideias que nos ajudam a nos aproximarmos ou nos distanciarmos uns dos outros. Muito bem, então, sobre sintonia. O que seria sintonia espiritual? Como é que ela se dá? Algumas palavras que a gente pode pensar que estão associadas à ideia de sintonia. Afinidade é uma palavra que está sempre muito presente quando falamos em sintonia. Atração também. Identidade. Ponto de vista. Olha que palavra que a gente usa corriqueiramente, mas não dá a devida importância a ela. Ela é bem importante para a doutrina espírita. Inclusive, há uma passagem específica no Evangelho sobre ponto de vista. Ponto de vista é algo que nos aproxima ou nos distancia das pessoas. É o lugar de onde nós vemos as coisas, que nos dá um mirante específico, que nos dá um contorno. Esses dias, uma pessoa falava comigo, mas a história é uma só. Será que a história é uma só? Ou a história é sempre uma situação vivida, observada, a partir de um certo lugar? Então, quando nós remontamos uma história, a gente remonta a partir do lugar de onde a gente vê a história. Muitas vezes ressaltando
alguns atores, alguns eventos, outras vezes, outros. E isso produz, muitas vezes, controvérsia quando nós apresentamos a história, né? Então, ponto de vista é algo muito, muito próximo desse campo que a gente está discutindo hoje, que é a sintonia. Vibração também é outra palavra muito associada à ideia de sintonia. E nós podemos, então, formular de uma forma muito simples a ideia de que sintonia é uma frequência que o nosso pensamento conecta, que é fruto das vibrações que emitimos, que expressam nossos sentimentos, nossos valores, nossas concepções. Então, nós temos essa capacidade de sintonizar a partir dessa frequência, que não é a mesma sempre. Nós variamos muito as nossas sintonias. Às vezes, variamos num único dia. Nós passamos por situações no trânsito que nos fazem sintonizar com uma certa vibração não muito boa, uma frequência não muito boa. Se a gente está num ambiente como esse aqui, nós somos convidados, eu diria, nós somos atraídos por uma outra vibração, por uma outra frequência, muito mais sutil, muito mais leve, que nos afasta daqueles outros momentos do dia de hoje em que nós tivemos uma variação de humor, de emissão de pensamento. Bom, então, pensando que nós variamos, uma pergunta que a gente poderia fazer é se nós podemos sintonizar com pessoas diferentes de nós. Como é que vocês responderiam isso? Nós sintonizamos com pessoas semelhantes o tempo inteiro? Ou podemos ter uma aproximação, uma atração com pessoas diferentes de nós? Parece que sim. E há muitas evidências disso. Como nós variamos ao longo do dia, se a gente fizer um inventário dos nossos pensamentos, das emissões de vibração que nós realizamos ao longo do dia, a gente pode observar que nós tivemos assim uma variedade de companhias. E isso tem a ver justamente com essa sintonia que a gente estabeleceu a partir dessa vibração que emitimos, né? As redes sociais, elas são um exemplo muito claro dessa variação que nós temos, que nós podemos ter em relação a pessoas diferentes de nós. Muitas vezes por uma notícia, por um comentário, por uma matéria, às vezes até por uma foto, nós nos aproximamos de pessoas com visões, com religiões, com ideias distintas das nossas no geral, mas naquele particular nós fomos atraídos e fomos, inclusive, movidos a permanecer numa certa vibração, numa certa sintonia particular. E isso, se nós pudermos observar, sobretudo nesse tempo presente, em que nós habitamos um contexto particular, nós habitamos o Rio de Janeiro, o Brasil, no ano de 2018, com tantas coisas acontecendo, com tantas transições acontecendo, nós sabemos que, muitas vezes, as redes sociais nos levam para caminhos, para comentários, para nos unirmos em vibrações que não são exatamente otimistas, esperançosas, positivas em relação a essa transição. E isso é uma coisa importante para a gente observar. Eu sou muito entusiasta da tecnologia e acho que as redes sociais ajudam muito as interações. Eu tenho um irmão que mora no campo, ele mora na roça, e ele poderia se sentir muito mais solitário do que ele é, justamente se ele não tivesse a interação via redes. Hoje ele tem uma capacidade de estar com todos e de interagir, de trocar. Então, acho muito positivo. Mas acho que nós precisamos ser seletivos em relação às mensagens que chegam até nós, porque elas, de fato, têm uma capacidade, uma força vibracional muito, muito grande. E, sobre isso, a gente tem uma passagem curta nas Obras Póstumas, em que Kardec faz a seguinte ponderação: se estamos entre pessoas de cujos sentimentos não partilhamos, cujos fluidos não se harmonizam com os nossos,
penosa reação entra a oprimir-nos e sentimos-nos ali como nota dissonante num concerto. Às vezes acontece isso, por exemplo, em grupos de família, em grupos de trabalho, em que a gente emite uma opinião que é dissonante ou recebe uma opinião dissonante aos nossos valores, às nossas concepções, e muitas vezes isso produz uma energia muito ruim. No entanto, se ao contrário, muitos indivíduos se acham reunidos em comunhão de vistas e de intenções, os sentimentos de cada um se exaltam na proporção mesma da massa das forças atuantes. Quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações onde há homogeneidade de pensamentos e de vontades? Ninguém pode imaginar a quantas influências estamos assim submetidos à nossa revelia. Quando Kardec fala, então, do arrastamento, ele não está dizendo que esse arrastamento é necessariamente bom. Ele está dizendo que nós podemos, através da comunhão de sentimentos, ter ali uma força coletiva muito grande. E nós precisamos, então, perceber quais são as influências, de que ordem são essas influências que nós estamos nos consorciando. E é claro que nós vamos ter motivos bastante justificáveis para dar vazão a esses sentimentos de revolta, de tristeza, de amargura, de desesperança. Nós temos razões justificadas, mas devemos pensar que, embora humanos esses sentimentos são, não há nada de errado em sentir momentaneamente, porque eles são parte, nós todos tivemos momentos de raiva, de tristeza, de sentimento de injustiça. Diferente será se nós nutrirmos esses sentimentos e fizermos com que o outro também participe disso, alimentarmos coletivamente essas ideias. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Bom, se nós, então, sabemos que somos espíritos imperfeitos, que temos essas oscilações, uma outra pergunta que podemos fazer: nós podemos sintonizar com espíritos superiores a nós? Podemos ou não? Felizmente, podemos. Graças a Deus que sim. Graças a Deus que eles não pedem que nós façamos uma mudança completa para que nós possamos sintonizar com eles. O que é uma graça, o que é uma bênção, diria alguns irmãos nossos de outras religiões. Então, nós podemos, mesmo não estando no mesmo padrão vibratório que eles se encontram, o poder, o encantamento que eles exercem sobre nós é irresistível. Já dizia isso também no livro Obras Póstumas. E qual é a melhor forma da gente sintonizar com os espíritos que são mais adiantados que nós? Qual é a forma que nos ocorre imediatamente? A prece. A prece é um momento ímpar, é um momento sublime para essa aproximação, para essa sintonia com os espíritos que estão à nossa frente. Vamos lembrar que, junto de nós, há um espírito que está à nossa frente, tomando conta de nós, cuidando de nós, estando conosco todo o tempo, que é o nosso anjo da guarda. Ele seguramente é um espírito que já está com um adiantamento maior, que conseguiu justamente ter essa tarefa de nos proteger, de nos acompanhar. Então, a prece é um desses momentos. Mas e no nosso dia a dia? Nós podemos estar em estado de prece todo o tempo? A gente pode pensar que há outras formas também de começarmos a ficar mais atentos, a cultivar essa sintonia com os espíritos que estão mais adiantados do que nós. E isso é uma situação que exige da nossa parte algumas técnicas, algum esforço, porque enquanto nós não somos espíritos adiantados, esse movimento é um movimento que não é natural, é um movimento que exige esforço, que exige controle, que exige vigilância nossa. Não é natural vibrarmos com os espíritos adiantados. É natural que muitas vezes a gente entre
na faixa vibracional dos nossos irmãos que habitam a Terra, dos comentários que chegam até nós, dos nossos parceiros de encarnação. Então, que técnicas seriam interessantes nós observarmos? Primeiro, a importância do pensamento otimista. Nós somos instados frequentemente a um desencanto, a uma ideia pessimista da vida. E essa ideia pessimista, às vezes, ela vem falsamente associada ao passado, como se o passado fosse superior ao presente. Então, comentários sobre a nossa cidade, comentários sobre as relações, comentários sobre o respeito entre as pessoas. Olha, na minha época, no meu tempo, no passado. Vamos procurar evitar esse tipo de leitura, porque nós, na verdade, operamos com um certo anacronismo. Nós olhamos o passado com um olhar um pouco romantizado. Eu costumo dizer, por exemplo, que em relação ao respeito, muitas vezes o que nós chamamos de respeito não era propriamente respeito. Era, às vezes, temor, era um senso de hierarquia baseado numa sociedade que alguns tinham poder e outros menos. Então, essa ideia de que, olhando o presente, nós nos desencantamos porque o passado é melhor, é algo que a gente precisa ficar um pouco atento. A confiança de que nós não estamos sós, de que nós temos companhia, que os protetores espirituais estão conosco. Isso é muito, muito importante. Em algumas situações, a gente se vê assim como numa armadilha. E a gente pensa, olha, eu não estou sozinha nessa. Eu não estou só. Na esperança também em dias melhores. Assim, diante das cenas que a gente observa, hoje é um dia que o Rio de Janeiro, o Brasil, se encontra particularmente entristecido em função de um acidente que nós experimentamos ontem. O que será que pode vir desse escândalo, dessa situação tão triste que nós vivenciamos? Vamos ter esperança que coisas boas estão por vir. Mais atenção, mais cuidado, mais preocupação com o que é coletivo, com o que é da história. Uma outra coisa também, uma técnica importante, é nós começarmos a nos implicar, ao invés de assumir aquela posição do desenho animado. Ó dia, ó vida, eu não merecia isso. Mudar um pouco para uma atitude mais proativa. O que eu estou fazendo? Qual é a parte que me cabe nesse território aqui? O que eu estou fazendo para alterar esse estado de coisas? E coisas simples, viu, gente? Coisas pequenas. Qual é a minha participação na alteração dessa lógica que eu me encontro completamente dentro? Bom, essas são as questões relacionadas à sintonia. Vamos passar a página e falar um pouco sobre o adiantamento moral. Em que medida o adiantamento moral atua sobre as relações de simpatia e de antipatia? Bom, nós somos exatamente aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida, né? Das vidas. Nós somos esse conjunto de experiências e essa reunião de sentimentos e de saberes que nós acumulamos. Então, novamente, esses critérios de incluir, ou de rechaçar, ou de não querer próximo de nós. Alguns irmãos, e aí temos as relações de simpatia e de antipatia, elas estão totalmente submetidas ao estágio moral que nós nos encontramos. Quanto mais imperfeitos nós somos, mais critérios de exclusão nós vamos produzir, mais antipatias nós vamos produzir. Que critérios de exclusão são esses? Quais são os nossos critérios de simpatia ou de antipatia? Como é que nós operamos nessa lógica? Nem sempre os nossos critérios são consistentes. Nem sempre eles são justificáveis. Às vezes são mesmo superficiais. Nós admiramos nos outros os modos, as visões que as pessoas, em geral, expressam, comportamentos. Às vezes, esses critérios, inclusive, são critérios mais consistentes, porque quando a gente percebe os modos, as visões, os comportamentos, a gente tem ali um pouco mais
o retrato do espírito. Mas, às vezes, as nossas simpatias não são por esses critérios, são por critérios mais frívolos mesmo. Na aparência da pessoa, às vezes a gente cisma com o cabelo da pessoa, como a pessoa prende o cabelo, o tipo de cabelo, a cor do cabelo. E isso não é uma coisa... Eu não estou falando de algo que vocês não conheçam, estou? Pois é. Então, às vezes, as nossas simpatias ou antipatias, elas são mesmo baseadas em critérios inconsistentes, superficiais. E isso faz com que, muitas vezes, a gente admire uma pessoa e tenha simpatia porque a gente viu ela na mídia ou nas redes sociais, ou porque a gente admira as companhias com quem elas andam. Não sabemos nada sobre elas, mas temos essa certa mistificação. As bases da antipatia também podem ser inconsistentes. A gente pode cismar com uma pessoa por razões triviais, por razões frívolas. Às vezes, por algum comentário maledicente que alguém fez, e nós compramos esse comentário. Às vezes, falam de uma pessoa, a gente não conhece, mas a gente diz, eu já ouvi falar dessa pessoa. Tem um amigo, um primo de um amigo meu, me disse que não é uma pessoa boa. E a gente, então, começa a nutrir um sentimento em relação a essa pessoa que nem é do nosso convívio, por razões completamente inconsistentes. Bom, mas nós não somos, assim, sempre inconsistentes. Às vezes, as simpatias e as antipatias estão associadas à nossa experiência, ao convívio que nós tivemos com essas pessoas. E das antipatias, quando convivemos, em geral, nós experimentamos situações que nos traumatizaram, que nos chatearam, que nos tornaram tristes ou chateados em relação a essas pessoas. E isso tem, claramente, uma justificativa que nós precisamos observar, que nós precisamos ir atrás. Muitas vezes, quando a gente reage a uma experiência negativa, para que a gente possa se reerguer e nutrir a nossa autoestima, ao invés de nós buscarmos sentimentos bons, nós alimentamos sentimentos que não são bons, mas que têm um poder de nos fazer seguir. São sentimentos que, embora sejam venenosos, nos produzem mal, eles são capazes de momentaneamente nos dar energia. Quando nós nutrimos o ressentimento, o ódio, por exemplo, é uma arma poderosíssima, é uma força muito grande. Nós podemos passar anos a fio sentindo ódio, sentindo raiva, revisitando experiências e nutrindo as nossas necessidades com essas experiências que nós tivemos no passado. E eu preciso lembrar a vocês que isso não se dá só no plano físico. Nós podemos passar tempos incontáveis no plano espiritual, revisitando situações traumatizantes, dores, e alimentando ódio em relação a pessoas que nos causaram mal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação que é uma espécie de contraste com esse ressentimento, porque, como eu disse, o ressentimento, o ódio, é uma força que nos move. Mas é preciso também dedicar uma energia muito grande para mantê-los, para alimentá-los, e muitas vezes isso é cansativo. O espírito fica cansado de tanto que ele guardou aquele mal-estar. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho com um amigo muito próximo meu, que tem um atributo que eu considero um atributo que o coloca mais à frente, que mostra um certo adiantamento moral. Se ele tem alguma dificuldade com alguém, algum ressentimento, alguma antipatia, ele é capaz de, ainda assim, rir, sem deboche, sem escárnio, do que a pessoa diz. Olha, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Quando a gente está muito chateada com alguém, com muita raiva, com muito ódio, nós somos capazes de rir do que ela diz? Rir
de modo prazeroso, de modo natural? É muito raro. Porque o riso é um momento em que nós relaxamos, é um momento de leveza. E leveza não combina com raiva, não combina com ódio. Então, isso me faz pensar, olha que interessante essa pessoa, se ele é capaz de rir, ele é capaz de também relativizar e encontrar no outro alguma qualidade. Porque quando nós odiamos, a gente não é capaz de encontrar no outro uma qualidade. Nós criamos um feitiço do inimigo. E nós precisamos exercitar esse movimento de olhar para o outro com alguma capacidade de encontrar outras coisas além do que nós vivemos no passado. E lembrando que esse sentimento de raiva, de ressentimento, é uma corrente pesada que a gente carrega, muito pesada, que a gente precisa se livrar dela. Uma outra situação da convivência, da minha intimidade, a minha mãezinha ela costumava dizer que a antipatia e a simpatia eram sentimentos recíprocos. Quando você sentia simpatia ou antipatia por alguém, essa relação era recíproca. Eu considero que ela estava parcialmente certa, se a gente considera que a gente está falando de espíritos semelhantes. Se há uma diferença de adiantamento moral entre os espíritos, eu acho que a afirmação da minha mãe não se sustenta. Por que não se sustenta? Porque os espíritos mais adiantados, eles focam em atributos mais gerais, entre eles o de sermos irmãos, em condições distintas, necessitados que somos todos de amor, de confiança. Existe uma assistente social americana chamada Bennett Brown que discute a empatia e diz que a empatia é um sentimento superior à simpatia. Se vocês tiverem oportunidade de assisti-la, há muitas comunicações dela no TED, na internet. Particularmente essa sobre a empatia é muito interessante, porque ela vai dizer que a empatia é um sentimento superior, porque ela é baseada primeiro na escuta, depois no não julgamento, depois na capacidade de se colocar, de fato, no lugar do outro. Vestir o sapato do outro, como é dito, para caracterizar o que é empatia. E os espíritos superiores fazem isso conosco. Eles são capazes de, mesmo com a nossa teimosia, com a nossa renitência, com o nosso mau humor, com o nosso temperamento, muitas vezes rancoroso, agressivo, eles são capazes de nos ver de um modo mais amplo. A visão dos espíritos adiantados é uma visão mais ampla. Olha, nós não somos espíritos adiantados, mas nós podemos começar a desenvolver uma visão mais ampla a respeito daquelas pessoas que nós nutrimos inadvertidamente um certo sentimento de antipatia. No Livro dos Espíritos, há uma pergunta que fala sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos e diferencia os espíritos mais adiantados dos demais. E a resposta dos espíritos é assim: como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada a sua visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Olha, nós já sabemos disso, então. Nós não podemos abranger um conjunto, mas nós podemos também, com o auxílio da técnica, inibir as nossas antipatias, ao invés de tomar aquela pessoa, aquele espírito, por um atributo apenas, olhá-lo considerando que ele é mais do que aquilo que nos provoca antipatia. E aí, quais são as formas de exercitar essa técnica? A primeira de todas,
foi nos dita e se tornou popular, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, por um profeta chamado Gentileza, que vocês conhecem. Gentileza gera gentileza. Vamos começar a exercitar isso, sobretudo com aquelas pessoas que nos parecem mais antipáticas, carrancudas, chateadas no dia a dia, sem uma capacidade de fazer uma troca de olhares meiga, amorosa. Vamos começar por elas. Mas uma gentileza sincera, não uma gentileza para tornar a diferença entre nós maior. Olha como eu sou boazinha e olha como você é rancoroso. Não, vamos encontrar um meio de tirar a pessoa daquele lugar, daquela dureza. Ocupar-nos com o que importa. Isso também é muito importante, ao invés de ficar nutrindo, pisou no meu dedinho mindinho, mas eu estou ali sentindo ainda o meu dedinho mindinho. Não importa, vamos seguir, vamos deixar a maledicência, vamos nos ocupar com o que importa. Ressaltar o que o outro tem de bom. Isso é um exercício, eu tenho que encontrar o que essa pessoa, que é um filho de Deus como eu, portanto, tem valores e atributos do Pai. Eu tenho a missão de encontrar esses valores no outro. Isso é muito importante. E, claramente, exercitar essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Essa capacidade de entender porque o outro tem para conosco uma atitude, muitas vezes, adversarial, uma linguagem baseada na comunicação violenta, na interdição, no julgamento. E isso, claro, que produz em nós também uma reação na mesma proporção. Então, é importante que a gente exerça a empatia, que a gente se implique. Será que, em algum momento, eu fui arrogante? Eu me coloquei de uma forma superior? Eu fui pouco atenciosa? Eu não fui sincera? Eu não fui verdadeira? E vamos lembrar, gente, que a sinceridade tem que vir sempre, sempre acompanhada de gentileza. Ela não pode ser uma sinceridade colocada de qualquer modo, porque isso muitas vezes também cria uma barreira, né? Às vezes a gente escreve coisas, e quando a gente escreve, elas não vêm com um tom de voz, elas não vêm com a troca de olhar. Quantos problemas aparecem nas comunicações pela internet com uma escrita que não é acompanhada de uma pausa, de uma troca de olhares, da nossa fragilidade apresentada. É importante que a gente apresente a nossa fragilidade para o outro, e não só a nossa força. E muitas vezes a nossa força está no reconhecimento da nossa fragilidade. Uma outra questão fundamental no exercício de amealhar a simpatia: o exercício da misericórdia. Nós podemos estar com razão de nutrir com o outro um ressentimento, porque nós não fizemos nada para receber esse tipo de tratamento. Mas agir com misericórdia é também exercitar o que os espíritos superiores fazem. É olhar com uma visão ampla. Nesse momento, eu não entendo por que o outro faz isso comigo, ou por que eu tenho que passar por isso. Mas será que eu entendo o que tanto eu já fiz desse mesmo comportamento ao longo da minha história? Então, exercitar a misericórdia é também uma forma de se implicar, a de se reconhecer como um espírito imperfeito, já tendo feito com o outro muitas coisas erradas que hoje nós nos ressentimos que o outro faz conosco. Então, quando a gente tem, assim, nesse momento em particular, no Brasil, no nosso Rio, a sensação de que as coisas não vão bem, de que as coisas nos drenam a energia, a confiança, a esperança, nos fazem sintonizar com uma vibração menos boa, vale a pena novamente voltar, estudar e voltar às palavras sábias que foram trazidas por nós pela codificação. E no livro Obras Póstumas, há uma reflexão muito preciosa a respeito dos bons e dos supostos maus.
Nós estamos num planeta que ainda vive uma transição importante da imperfeição para aquele planeta que é capaz de operar com boas obras. E nós estamos nesse processo de transição. Se estamos num planeta imperfeito, muitas vezes pensamos, nós somos espíritos maus. Não pensemos assim. Nós somos espíritos que ainda vivemos, muitas vezes, inebriados por essa vibração do ressentimento, do desejo de vingança, da desesperança. Mas entre nós, junto de nós, há muito mais espíritos a nos estimular do que a nos jogar para baixo. E o Obras Póstumas falam assim, os bons, aqueles que admiramos, não fazem alarde das suas boas qualidades. Não postam no Facebook, viu, gente? Não põem no Instagram. Não fazem nenhuma propaganda de si mesmo. Eles são bons, naturalmente bons. Não se põem em evidência. Olha, isso aqui foi escrito no século XIX. Podia ter sido escrito hoje de manhã, não é? Não se põe em evidência, donde o parecerem tão pouco numerosos. Pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação e em todas as camadas sociais. Deparareis com criaturas de natureza boa e leal, em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes da humanidade. Depois, cumpre também dizê-lo, entre os maus, muitos há que apenas o são por arrastamento e que se tornariam bons, desde que submetidos a uma influência boa. Então, nós vamos encerrar essa reflexão de hoje perguntando a nós mesmos, nós somos influências boas? Nós estamos ajudando ao nosso planeta, a nossa coletividade, a nossa comunidade, a sintonizar numa frequência de paz, de confiança, de amor? Que Deus nos ajude a fazer isso. Paz e amor no coração de todos. Muito obrigada, Joana. Agradecemos a você